Joel tá ferido e a Ellie assumiu a responsabilidade de cuidar dele. Mas em certo momento ela se vê cercada de vários inimigos e ela precisa lutar para sobreviver e para salvar o seu melhor amigo. Essa foi a premissa desse novo episódio de The Last of Us e meu Deus do céu, que episódio! Não, de verdade, The Last of Us é um episódio melhor que o outro, velho. Você acha que esse tá bom, o próximo vai ser melhor. Sendo assim, então vamos analisar e vamos falar um pouquinho mais desse episódio aqui através das nossas concepções. Senhoras e senhores, eu sou o Rafa Novaes, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu queria falar que muito desse vídeo aqui, ele vai estar um pouquinho ligado ao do episódio passado. Então eu vou colocar aqui em cima o outro vídeo do último episódio para vocês assistirem, porque lá eu falo um pouco mais sobre o crescimento da Ellie, algumas coisas, e para não ficar repetitivo, eu não vou falar aqui, mas eu acredito que muita coisa de lá serve aqui também. Se o seu maior medo era ficar sozinha, Ellie definitivamente está sozinha agora. A única diferença é que Joel não morreu de fato, mas Joel tá ali, desacordado, sem ter forças para nada, e Ellie precisa se virar para cuidar dele e continuar sobrevivendo. A garota incapaz lá do começo da série, aqui precisa fazer tudo. Aqui ela precisa se provar que cresceu e evoluiu. Aquela esperança que eu falei naquele último episódio está presente aqui, onde ele está cada vez mais tentando ajudar o Joel. Ele não tem forças para beber água, não tem problema, ela vai pingar gotas na sua boca. Joel não consegue comer, não tem problema, ela vai deixar ali os pedacinhos para quando ele conseguir, ele tá disposto. Ellie precisa ir lá fora, pegar neve para alimentar o cavalo. E essa inversão de papel em que agora Joel é a carga e Ellie é a responsável, é muito legal de ver nesses dois episódios, tanto no passado quanto nesse, porque prova que a Ellie simplesmente cresceu, ela teve um desenvolvimento de personagem durante toda essa jornada, durante tudo que eles passaram. Só que, apesar de Ellie tá virando adulta, ela ainda é uma criança. Então a gente vê, por exemplo, o tamanho da arma que ela carrega quanto a ela. E não é só porque ela é pequena, Ellie ainda está abanada, Ellie ainda, quando vai tentar atirar ali no coelho, tropeça e cai. Mas como eu disse, Ellie atribui tudo aquilo que ela passou com o Joel ao presente. Então, quando ela realmente precisa atirar, ela mira no cervo. E se antes ela estava errando o alvo, lá 2 episódios atrás, porque a Ellie não respirava, aqui ela respira fundo e a sua mira vai certeira, ela acerta em cheio. A única coisa é que ele não contava que esse cervo ia levar ela até um cara psicopata chamado David. David é a personificação de tudo aquilo que a gente tem de mal hoje, na nossa sociedade, antes mesmo da pandemia, mas que nesse caos teve todo o espaço e todo o apoio para poder se revelar, se libertar das amarras da sociedade. David aqui ele é o líder de uma seita. Ou será que ele é apenas líder de um grupo de sobreviventes, mas esse líder ele é tão mau que ele transformou aquilo numa seita, se aproveitando da mente fraca e das deturpações e das mentiras que ele conta para manipular e controlar toda aquela galera a favor dele. O que eu gosto é que aqui é resgatado aquele conceito de bom e mal que a gente vê tanto nesse episódio quanto no segundo jogo da série, onde não existe herói e vilão, todos são heróis e vilões aos olhares de cada um. Como estamos com Joel e Ellie o tempo todo, a gente atribui aquela morte, há 2 episódios atrás, daquela universidade, como o Joel salvando, sendo o herói. Só que na visão da família daquele cara, aqui nessa seita, o Joel é um vilão. Um maluco que matou um pai de família por pura violência. Aqui a gente vê o grupo do David indo atrás do Joel para matar ele por vingança. E a gente atribui aos vilões. Só que, no caso contrário, se fosse o Joel indo atrás de alguém por vingança, será que a gente ia achar errado? É algo a se discutir. Esse bom e mal, ele é tão presente que em certo momento a série brinca com isso, brinca com as nossas percepções. Quando a gente vê o cervo morto, a gente tem um certo desconforto. Até mesmo para quem não participa dos grupos como o vegetarianismo ou veganismo, mas por mais que você goste de comer carne, olhar para aquele cervo por muito tempo causa bastante desconforto. Desconforto que não é sentido, por exemplo, quando o Joel mata aquele homem
em conta da sua própria sobrevivência, a legítima defesa, mas os dois ficam lá, tanto o cervo quanto o cara, caídos, com sangue escorrendo pela boca, entreaberto, e talvez com o cara a gente não sinta tanta compaixão assim. A Ellie está disposta a fazer tudo pelo Joe, inclusive assumir riscos. Ellie sobe em cima do cavalo e foge, chamando a atenção de todo mundo para que todos se afastem de Joe. Antes, obviamente, ela dá uma faca para Joe e avisa que tem alguém chegando lá. Joe consegue despertar ali, ele está começando a relembrar, a entender tudo que está passando. O Joe está desacordado, talvez ali ele com o olho entreaberto começa a recobrar sua consciência. Mas acontece que a Ellie, ela é capturada, o cavalo é morto, infelizmente, e levada para uma cela. A gente começa a ver o quão manipulador o David é. David se aproveita das fraquezas das pessoas para se revelar. Ele manipula todo mundo a seu favor. E mais, David tem alguns comportamentos que remetem muito a pedófilos, por exemplo, e até mesmo assassinos em série. Sem contar que, antes da pandemia, ele era um professor de matemática numa escola. Isso já atribuir tudo isso já é extremamente preocupante. Imagina quem era esse cara antes da pandemia. É até engraçado quando ele fala que a melhor parte, a parte que ele sente prazer, é quando ele tá sufocando a pessoa e ela tá lutando pela vida dela. Quanto mais a pessoa luta, mais prazer ele sente. Resumindo, o cara era um serial killer, né? Mas aqui é horrível que ele se aproveitou do Cordyceps, ele viu o Cordyceps ali, a oportunidade dele se revelar. Por isso até que ele usa o Cordyceps como desculpa, fala que tem filhos, que o Cordyceps ama, que ele protege, e é tudo maluquice da cabeça dele, mas que é algo que ele, como um líder de uma seita, conseguiu enfiar na cabeça de pessoas dos quais estavam passando por momentos difíceis, e ele, o grande manipulador, como eu já disse, conseguiu favorecer, trazer essa pessoa pro seu lado. E David não é um bom líder. E eu não sei como o David conseguiu, mas ele é um líder até que respeitado. Quando ele chega na sala, todo mundo fica quieto, abaixa a cabeça, e por mais que ele bata numa criança, ninguém levanta um dedo para fazer nada. O David é tão desprezível que ele alimenta essa seita com carne humana. Ó, eu acho que eu já disse tudo sobre ele, né? Mas ele ainda assim via na Ellie uma líder nata. Como eu disse no episódio passado, a Ellie era uma líder, ela não serve para seguir ordens. E David sabe disso, e é exatamente por isso que ele queria ela do seu lado, liderando aquele grupo. Só que a Ellie, como uma ótima líder, não se deixa ser abatida por ideias com quais ela não concorda. Ela não segue todo mundo, ela não segue a manada. A Ellie guia a manada. Ela não cai nas manipulações do David, quebra seu dedo, o que acaba fazendo com que ela seja sentenciada a virar picadinho. Se uma vez eu disse que a infecção da Ellie era uma maldição, aqui com certeza foi uma bênção, porque mais uma vez a Ellie se salvou graças à sua infecção. E dessa vez ela não se salvou de uma mordida, e sim ela se salvou com uma mordida. Ela mordeu o David e disse que estava infectada. Uma ótima desculpa para fazer ali, criar um mini caos, o que resultou na sua fuga. Joe, por mais que estivesse machucado, ele reuniu todas as forças que ele podia para ir atrás da Ellie. E com certeza ele não ia conseguir ganhar numa luta. Mas toda a sua motivação o fez conseguir passar por 3 caras, torturando eles, interrogando e chegando até ele. É muito legal, tá? Como a série brinca e começa a fazer com que a gente ache que o Joe que vai chegar lá e vai salvar ele. Então vê ele indo atrás dela, vê ele chegando, encontrando as mochilas, mas tudo isso acontece em tempo diferente do que a gente tá vendo com a Ellie. Exatamente porque a série quer mostrar que a Ellie é capaz, ela consegue e ela vai sair desses problemas sozinhas, porque a Ellie cresceu e ela não precisa mais de um protetor. E ela prova isso numa luta contra o David, onde o cara mostra cada vez mais maluco e maníaco que ele é, e numa luta ali no chão contra a Ellie, ela consegue pegar o cutelo, acertar ele, e foram 22 cuteladas no cara. Olha,
a Ellie aqui literalmente extravasou toda a sua raiva. Mas vamos conversar sério, porque essa cena ela tem muito significado. Primeiro, vocês lembram que Joel não queria que Ellie matasse alguém. E Ellie disse que já fez isso, mas a gente não sabe direito até que ponto ela foi. E se ela matou, por exemplo, a Riley, foi por um bem maior para salvar a garota da transformação. Se ela foi por um motivo nobre. Se ela matou um infectado, foi pela sua própria sobrevivência. Mas aqui, Ellie se entregou à violência, se entregou à raiva, à vingança, e ela matou por esse sentimento. O que pro Joel é péssimo, mas pra Ellie despertou ali alguma coisinha que a gente... Eu que não quero dar spoiler, mas quem já jogou o segundo jogo sabe muito bem o que é isso. Ellie perdeu nesse momento a sua inocência. Ela de fato matou alguém. E no próximo episódio a gente acaba vendo os reflexos disso. A gente vai ver ainda, né? A Ellie sai desesperada. Se em um momento do episódio a gente viu seu rosto todo vermelho por conta do frio, da caça, aqui tá vermelho pelo sangue, pela violência. E a atuação da Bella Ramsey aqui entrega tudo, com seus gritos e a raiva soltando até mesmo com Joel, porque ela tá traumatizada por tudo que ela passou. Joel que a acalma e é muito bom ver ele chamando ela de meu amor. Joel já é o pai da Ellie há alguns episódios. E aqui ele tá expressando seu maior sentimento para acalmar a garota, protegendo-a nos seus braços. E uma coisa muito interessante que tá me deixando arrepiado só de falar é que se você prestar muita atenção nessas frases que ele fala para ela nesse momento, são as mesmas frases que Joel fala para Sarah no primeiro episódio. Pois é, ele já enxerga a Ellie, tanto sua filha quanto ele enxergava a Sarah. A Sarah de fato era sua filha, mas pra ele, a Ellie nesse momento é como se ela sempre fosse a sua filha, desde o nascimento da garota. Pois bem, esse foi o episódio e esse vídeo foi mais curto mesmo. Eu queria que fosse mais curto porque o próximo episódio a gente vai falar bastante, é o último. Muita coisa daqui eu também já tinha falado no último, então não esquece de clicar aqui em cima nesse izinho que aparece e ir lá assistir o outro, porque muita coisa vai se encaixando aqui, é como se a gente estivesse montando um quebra-cabeça para entender toda a história. E cara, eu espero que vocês estejam preparados para o que está por vir. De verdade mesmo. Vocês têm que estar preparados. Pois bem, muito obrigado por terem assistido. Não se esqueçam de clicar em gostei aqui embaixo, que vocês me ajudam pra caramba, sério. E se inscrever no canal também, que se você não tá inscrito, cara, você não custa nada, entendeu? Você não vai perder meus vídeos, você vai me ajudar muito. Tem algo melhor do que isso? Não tem. Então se você já fez tudo isso, muito obrigado. Valeu. Falou!